Muito bem, queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor. Quero convidar algumas pessoas que gostam de participar conosco da live e logo mais estaremos dando início aqui, muito importante, à palavra de Deus. Então eu vou convidar algumas pessoas aqui, tá certo? E logo mais nós estaremos iniciando essa live. Glória a Deus. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente consegue convidar algumas pessoas. E aí nós iniciaremos a palavra. Muito bem. Muito bem. Queridos irmãos, amigos, mais uma vez, com muita alegria, eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Deus em Cristo continue nos abençoando. Minha amiga Cleide Souza compartilhou o vídeo aí, muito obrigado. Deus abençoe. A irmã Aldineide, a paz do Senhor, também está nos assistindo e também compartilhou aí esta live. Pai do Senhor, muito obrigado. Eu espero que os irmãos estejam me ouvindo bem. Nos ajude aí se a audição aí está chegando boa aos vossos aos vossos ouvidos, ou melhor dizendo, se a voz está chegando de forma compreensiva. Muito bem, meu amigo Thales Henrique, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu quero, irmãos, amigos, rapidamente fazer hoje uma compartilhação, ou de um versículo, ou compartilhar, é a palavra mais correta, desculpe. Quero compartilhar aqui, um texto muito importante. Peço até aos irmãos, aos amigos, desculpe o nosso português, que eu sou pobre no português e às vezes a gente não fala, muito bem, o português adequadamente. Muito bem, a nossa amiga Cleide Souza, boa noite. Amém. Muito obrigado pela informação, Deus abençoe. E vamos trazer uma palavra da parte de Deus hoje de altíssima importância para a nossa vida. Glória a Deus. Então, mais uma vez, retornando aqui, perder às vezes o nosso português, às vezes a gente troca as palavras, depois eu escuto as lives que faço e às vezes reconheço que às vezes a gente troca as palavras, é coisa de ser humano. Mas eu acredito que dá para as pessoas compreender, tá certo? Então, eu quero nesta noite ler um texto muito importante, registrado no Evangelho de Mateus, o irmão Vido Edson, Deus abençoe meu irmão Edson, a paz do Senhor, que se encontra em Mateus, no capítulo número 26, e o verso de número 47. Hoje eu vou ter que concluir mais cedo, que a gente tem um culto aí, uma cruzada evangelística que eu não posso perder. Então hoje eu quero ser bem sucinto, bem rápido em nossas palavras, mas deixando uma altíssima reflexão para a nossa alma. Diz assim Mateus capítulo 26, versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Amém. Queridos irmãos,
amigos, sem muitas delongas, vamos refletir sobre essa história. Claro que não temos condições, o tempo não permite nós detalhar, mas relembrar, fazer uma síntese desse assunto, desse histórico, desse acontecimento que aconteceu bem próximo já de Jesus enfrentar o carrasco, enfrentar seus adversários religiosos, seus adversários políticos, né? A Cleide está pedindo oração pela sua filha. Correto, Cleide. Iremos orar sim, tá certo? No final da live a gente irá fazer uma oração e colocará a Elisâmia na oração, tá certo? E aí, meus queridos irmãos, amigos, onde Jesus ia enfrentar o julgamento político, o julgamento religioso, né? E enfrentar a cruz. Jesus estava próximo disso. Jesus, sentindo que a sua hora era chegada, ele chama uns 3 discípulos em particular para orar no Monte das Oliveiras. Um lugar conhecido pelos seus apóstolos, discípulos, e ali Jesus vai orar. E Jesus faz uma oração um tanto quanto que agonizante pelo que ele estava sentindo na sua alma. Ele expressa, ou os evangelistas escrevem o que Jesus expressa. Ele diz: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ou seja, há intérprete que diz que Jesus não estava se referindo da morte da cruz, mas estava se referindo de uma angústia profunda, como se fosse a morte. Mas na realidade, essa angústia profunda que Jesus estava sentindo até a morte, realmente ele estava sabendo, ou ele era sabido do que ia passar. Jesus sabia que ele ia receber em sua vida a ira de Deus. Preste atenção, uma coisa muito importante. Ele ia receber a ira de Deus. E aí, nós encontramos o que diz Paulo escrevendo, se não for memória, aos Romanos. Parece que no capítulo 8, né? Os versículos finais, quando Paulo diz: se Deus não poupou nem o seu filho, né? Se ele não poupou nem o seu filho, o que dizer de nós, né? Ou seja, se os planos de Deus era moer Jesus, conforme está escrito no capítulo 53 de Isaías, se os planos de Deus era moer Jesus por amor à humanidade, e Deus não poupou os seus projetos, Deus foi profundo nos seus projetos. Ele projetou Jesus para morrer pela humanidade. Mas eu quero abrir aqui um parênteses muito importante, antes que esqueçamos. É que Jesus morreu pela humanidade, para que a humanidade tenha uma chance reconciliadora com Deus. Mas, infelizmente, a morte de Jesus, ela só tem uma garantia para os que realmente crerem conforme os seus ensinamentos. Isso é fato. Porém, ela não terá validade para aqueles que não crê. E aí você pode dizer: bom, Evangelho, em que base você aplica isso? Bom, se você lê no Evangelho de Mateus, a Bíblia vai dizer que quando... Vai dizer não, desculpa. A Bíblia diz que quando Jesus, ele toma a ceia, faz a nova aliança, traz uma nova aliança pela sua morte, ele diz: isso aqui é dado em resgate de muitos. Observe que é de muitos e não de todos. Porque de muitos irão crer, mas nem todos irão crer.
Ou seja, a morte de Cristo é suficiente para alcançar toda a raça humana. Porém, só é eficiente para os que crêem. Tá certo, crente? Também oraremos, viu? Pela Janaína. Então, veja que coisa que as pessoas precisam compreender. Eu já ouvi pessoas dizer assim, aquela frase que Jesus disse, Pai, perdoa que eles não sabem o que faz. Jesus não estava se referindo ali da salvação. Jesus estava se referindo de outra situação. Não, eu pelo menos não sei de certo, né? Mas eu quero acreditar, pode não ser, não vou, né, falar isso com todas as verdades. É uma questão de interpretação minha. Provavelmente a ira de Deus pode ter se revoltado com aquele povo e Deus poderia destruir naquele momento aqueles que o mataram. Porém, Jesus diz, Pai, perdoa que eles não sabem o que faz. Jesus não estava se referindo da salvação. Jesus estava pedindo perdão por um momento. E aí, se você tiver alguma dúvida sobre isso, a gente pode passar um pouco para o Antigo Testamento e lembrar da história de Moisés, quando Moisés pede um perdão a Deus pelo povo que pecou contra ele. Porque Deus ia destruir a nação de Israel no dia que eles adoraram o bezerro de ouro. Mas Moisés intercede e diz, não faça isso, o Senhor tenha misericórdia, né? E Moisés começa a fazer uma oração, conversando com Deus, e Deus atende Moisés, e Deus não destrói o povo. Possa ser que esse texto, concernente ao que Cristo pediu perdão, seja muito idêntico a isso. Não estou lhe confirmando, estou fazendo aqui os meus análises. E aí, amados, né? Jesus, ele recebe a culpa da humanidade. E lembrando mais uma vez, a morte de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. O homem não tem mais o que inventar, o que criar para ser salvo. Porque a salvação não se cria, né, por ações, ou não se faz, ou não se idealiza. A salvação ela é aceita pela fé, pela morte expiatória de Cristo. Isso é a salvação. E a morte expiatória de Cristo, ela não tem que ser idealizada pelo que eu penso, mas é pelo que Jesus fez, ensinou e viveu. Certo? Então, mas porém, é suficiente para todos, porém eficiente para os que crerem. Lembra o que disse Jesus quando ele fala que João registra? No capítulo 3, verso 16, muito conhecido esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Observe, abrange a todos. Dá para você compreender? Ele consegue abranger todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você vai dizer, irmã Genildo, então eu estou incumbido dentro deste amor? Corretíssimo. Eu estou, você está. Todo ser humano, da espécie pior que se tem na terra, ele está associado ao amor de Deus. Deus engloba ele também no amor, porque Deus não tem acepção de pessoa. Mas eu quero terminar o texto para você, o versículo para você entender. Porque Deus amou o mundo, a maior extensão, o amor mais extensivo que já existiu, é o amor de Deus. Que deu a maior dádiva. Que deu a maior dádiva que Deus deu. Foi Deus que deu, ele deu o seu único filho. Agora vem uma coisa importante. O que tinha de melhor, Deus deu. E aí você pode refletir, ou coisa boa, verdade. Mas o que nós não podemos esquecer é que Deus exige o melhor. Quando nós olhamos, voltamos para o Antigo Testamento, para os sacrifícios que era feito com o animal, lembra que Deus exigia, não podia ser cego, manco, velho. Por que Deus exigia isso? Porque Deus exigiu o que ele também iria fazer. Ele ia mandar, ele ia enviar, por amor ao homem, o melhor sacrifício. A coisa mais perfeita, o ser mais perfeito, puro, Jesus.
Ele não mandou um anjo, né? Um anjo como querubim, serafins, né? Como um arcanjo, não. Ele mandou melhor do que os anjos. Ele mandou o seu único filho. O único que ele tinha, ele mandou. A melhor coisa que ele tinha. Se as pessoas parassem para pensar, se eles entendessem, bom, se Deus mandou a melhor coisa, certamente ele vai cobrar de mim a melhor coisa. Nós teríamos que refletir mais nisso. Então Deus, porque Deus amou, maior amor, a maior extensão, um alcance global, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a maior dádiva, seu único filho, o que tinha de melhor, o que tinha de precioso. Agora, veja só, quando Deus amou, isso fala de um alcance. Agora, veja só, mas a eficiência, né, desse amor, ele só alcançará os que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Observe que coisa. Aqui é onde entra a eficiência. A suficiência é que alcança, o amor alcança a todo. Agora, a eficiência para aqueles que não perecem, ou que não vai perecer, ou que não vai perder a salvação, deixando uma coisa bem mais clara, é que é somente para os que crêem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. O que é não perecer? É não perder a salvação. É ir para a eternidade assegurada pelo sangue de Jesus. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto ou o versículo, ele já explica, em si ele já explica. Então, nós vemos isso, né? Jesus vai enfrentar a cruz, né? Estou quase concluindo, né? Quero fazer uma síntese aqui. Jesus enfrenta a cruz, né? Mas antes de ele enfrentar a cruz, ele passa pelo jardim do Éden. Pelo jardim do Éden, não, desculpa, pelo jardim das oliveiras, que quer dizer azeite imprensado. Tá entendendo? Azeite imprensado. Francisco Batista, Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Azeite imprensado. Jesus passa por aquele jardim, e ali ele passa por uma angústia profunda, tão profunda que a sua pressão arterial sobe ao nível de seus poros suarem sangue. Olha, não dá para medir essa angústia, não dá para medir. Mas expressa-se, né? Revela o escritor o que Jesus sentiu, uma angústia, onde o seu suor tornou-se em sangue. Olha, Jesus agora não estava gotejando simplesmente ou destilando do seu corpo uma água, mas um suor avermelhado. Que angústia Jesus sentiu, né? E para nós entendermos isso, Jesus estava orando ao Pai, pedindo que ele não passasse aquele cálice, mas a resposta de Deus foi não. E ele entendeu e disse: Senhor, então, se é para eu beber esse cálice, farei a tua vontade, ou cumpra-se minha a tua vontade, eu estou aqui para a tua vontade. Como você queira compreender, Jesus se rende aos projetos de Deus. Lembre-se o que Paulo disse, refletindo o que eu falei a princípio: se Deus não poupou o seu único filho para realizar os seus projetos, o que dirá de nós? O que dirá de nós? São coisas que a gente não reflita, né? Ou não pensa, não traz à tona o nosso raciocínio. E muitas vezes na nossa vida nós queremos ser melhor do que Jesus, que não devemos passar por isso. Eu fui chamado para isso, mas eu tenho que viver outra vida porque Deus vai me abençoar. São tantas coisas que a gente
deixa de lado o que a Bíblia nos revela, nos inspira a viver. Não, mas eu sou isso, eu sou a pessoa mais importante da igreja, eu sou aquilo. Sim, mas se Jesus não poupou o seu filho para designar ou para realizar o seu projeto, e nós? Por que a gente não reflete isso? Por que a gente não consegue aceitar isso? E quando a gente não aceita, a gente vai sofrer muito mais. É isso que a gente tem que compreender. Porque Jesus diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Não, você tem que beber ele. E Jesus sente a ira de Deus. Ele sabe que vai receber a ira de Deus, porque ele vai receber toda a culpa daquele que crê. Jesus só recebe a culpa do que crê, ou do que vai crer. Ele só recebe a culpa do que crê, ou do que vai crer. Daqueles que não creram, a culpa não foi incumbida, porque ele só vai redimir os que crerem. As pessoas precisam compreender isso. Mas, meu amado, Jesus acha melhor obedecer a Deus, que é o certo, porque ele veio para fazer a vontade do Pai e não a dele, né? Eu achei uma frase muito interessante de Billy Graham, eu pus até nas redes sociais, que Billy Graham disse que o maior milagre, né? Não, o mais interessante, desculpe, o maior milagre, como você queira compreender, não foi o homem pisar com os seus pés na lua. O maior de todos foi Deus em Cristo pisar os seus pés na terra. E aí eu até disse: quem aproxima o homem de Deus é a Bíblia. O resto são arranjos. A palavra de Deus, quem nos aproxima de Deus. Porque o Cristo é a própria palavra. Bom, mas eu creio assim. Eu tenho que respeitar o que você crê. Eu não posso tá certo, vamos orar assim, viu? Eu já não posso, né? Eu não estou aqui para convencer, eu estou aqui para pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Ele é quem convence. Não somos nós que pregamos. E o que nós entendemos, que nós somos fundamentados pela palavra. Tudo aquilo que eu tento crer fora da palavra, eu deixo de ser, eu passo a ser um fundamentalista e não um fundamentado. Então, veja só que coisa interessante. Jesus, ele aceita os planos de Deus na sua vida. E quando Jesus está orando ali, alguns dos seus apóstolos que estavam com ele, estavam cansados, dormindo, e Jesus passando por aquela luta sozinho, né? O escritor aos Hebreus revela que ali Jesus chorou. O escritor aos Hebreus é quem vai revelar isso. Jesus chorou ali. Angústia tremenda, grande. E aí quando Jesus termina de orar pela terceira vez, chega quem? Judas. Judas chega com uma tropa de soldados romanos. Tinha acabado de vender Jesus por 30 moedas de prata. E vivemos em um mundo em que as pessoas trocam o seu caráter por tudo. E nós temos que ter muito cuidado para não trocar o nosso caráter por qualquer coisa, né? Judas troca o seu caráter, a sua fé, a sua convicção, se é que ele tinha, né? Estou fazendo aqui só uma análise, por 30 moedas de prata. Agora, uma coisa interessante aqui, já para concluirmos, que os soldados, eles não sabiam quem era Jesus. Geralmente eram homens que estavam sempre ali a prontidão do seu do imperador, do governo, né? Estava ali de prontidão, né? Ali como guarda. Então não era tão, Jesus não era, né,
Eles não conheciam muito Jesus. Mas o que também faz me entender, eu estou fazendo uma conjectura, mas também o que me faz entender, irmão Gutenberg Pinta, Pai do Senhor, soldado de Cristo, o que me faz entender é que Jesus se parecia com os discípulos. E os discípulos se pareciam com Jesus. E o que eu quero dizer é que os discípulos copiaram a aparência de Jesus. Tanto eles queriam, ter a interna parecida com Jesus, como a externa. E eles tinham, de começo, a externa, o exterior, muito parecido com Jesus. O vestir, a barba, talvez, não sei, o modo de falar, muito parecido com Jesus. E os soldados que foram prender Jesus não sabiam quem era Jesus. E aqui eu vejo uma coisa, aprendo uma coisa interessante. Irmão Berg, eu aprendo uma coisa interessante. Quantas vezes nós não queremos ser melhor do que os outros? No emprego, dentro da igreja, seja onde for, nós queremos ser destaque. Não queremos que ninguém se pareça com nós. Até se alguém vestir uma roupa parecida com a nossa, a gente não quer, porque a gente quer ser o único. E eu aprendi que o único, e creio que o único que existe é Deus. Ele é o único diferenciado de todos. Mas Deus, quando se humanizou em Cristo, ele fazia questão que os que ele seguia parecessem com ele. Jesus não copiou eles, porque o homem pecador não teria como Cristo copiá-los. Mas Jesus era copiado exteriormente pelos seus discípulos. E Jesus nunca se achou melhor do que ninguém. Ele nunca era destaque, ele não tinha cadeira de destaque, ele não era destaque. Não estou dizendo aqui, me referindo de honra, de respeito e tal. Mas tem gente que idolatra tanto isso, que cria até coisas com isso, sabe? Aqueles destaque humano, aquelas coisas, e começa a inventar que é honra. Honra, irmão, é respeito. Honra é respeito, não é destaque. Honra é respeito. A gente tem que respeitar as pessoas, as suas posições. É verdade. Mas tem gente que exagera tanto que cria uma certa idolatria. Não é o que é. Ele se parecia tanto com Jesus, e Jesus se parecia tanto com os discípulos exteriormente, que Jesus poderia até dizer assim: não, eu vou me vestir diferente. Não, eu vou usar um modelo diferente para o povo saber que eu sou diferente do meu jeito. Não, eles eram parecidos. Porque Júlio disse: olha, provavelmente os soldados dizem, mas nós não sabemos quem é, não nos preocupe não. Quando chega lá, é o cara que quer o beijar, vocês amarrem ele. Porque esse é o Cristo, amarre ele. Esse é o cara que vocês estão procurando e querem prender. Simples assim. Mas Jesus era tão parecido que João evangelista, é o único que vai revelar isso. Os demais evangelhos não falam isso. Os evangélicos sinóticos não falam. Mas João faz questão em destacar, porque João, ele foi um evangelista que mostrou muito a divindade de Cristo, a natureza humana e a natureza de Deus. Então ele mostra isso, que quando os soldados chegam, antes que Judas beijasse Jesus, João é o único que revela quando Jesus diz: a quem buscai? Aí eles disseram: a Jesus o Nazareno. Aí quando Jesus disse: sou eu, a Bíblia diz que eles deram um passo para trás e caíram todos. Você está compreendendo? Eles não sabiam quem era Pedro, João, Jesus, não. Era uma coisa muito parecida. Mas Judas foi lá, o beijou, e Jesus foi. Glória a Deus. Também estou indo já para cruzado. Vou já terminar aqui, irmão Beck, quero tomar um banho, se Deus quiser. Deus abençoe. Lá nós se encontraremos. E ele foi justamente amarrado, preso, tranquilo. Mas o que me chama a atenção era a humildade verdadeira de Jesus. Simplicidade, que não queria ser destaque,
não queria ser melhor do que ninguém. Porque em Jesus não existia uma coisa chamada soberba. Em nós existe, e se nós não vigiar, ela vai suplantar, ou seja, ela vai viver na nossa vida e ela vai conseguir acabar em nós a humildade. Né? A humildade. Não estou dizendo que a gente tem que andar rasgado. Tudo tem uma medida, né? Clara e evidente. Que possa ser que alguém, às vezes, queira criticar. Não, mas é para andar rasgado. Ninguém está falando isso. Nós estamos falando que nós não podemos nos julgar melhor do que ninguém. Mas, infelizmente, existe no meio humano e em todas as áreas. A gente não consegue esconder o que as pessoas vê em cada pessoa, em cada departamento, seja na escola, seja no trabalho, na igreja, seja onde for. Nós vivemos, Edinaldo Ferreira, Deus abençoe, meu irmão. Nós vivemos nesse anseio, né, possuído pela soberba, que é inimiga de Deus. A concupiscência dos olhos e a concupiscência, né, da carne e a soberba da vida, essas coisas é contra a vontade de Deus, diz Tiago. E nós somos muito fáceis de deixar de ser dominados por elas. E a gente precisa vigiar. É isso que a gente quer passar, trazendo uma aplicação pessoal. Fiz aqui uma pequena síntese para nós compreender quanto no meio de nós, no contexto geral, se julga melhor, porque se veste melhor, se acha melhor, porque tem uma posição na igreja, e aquela tribulação, sabe? E quer ser honrado porque é isso. Meu amado, claro que nós devemos dar honra. O que não pode haver, que muitas vezes é quando, né, há entre nós pessoas que querem nos desconsiderar aonde Deus nos colocou. Aí é outro assunto, que claro que tem que ter uma humildade, mas é outro assunto. Mas isso, o que somos, naquilo que Deus nos chamou, não nos torna melhor do que ninguém. Seja a área, se você é um bom pregador, uma boa pregadora, um bom ensinador, uma boa ensinadora, não lhe faz superior a quem quase nem fala. Se você é um bom cantor, uma boa cantora, não lhe faz superior a quem é tão desvirtuado. Se você é uma posição eclesiástica na igreja muito alta, não lhe faz melhor do que o porteiro da igreja. É um exemplo que eu estou citando. E por aí vai. A gente precisa aprender com Jesus. Nós precisamos, dentro da ótica bíblica, dentro da justificação, dentro da santidade, dentro da verdade, nós precisamos se parecer um com o outro, independente da nossa posição, independente se nós fala bonito, se nós canta bonito, se nós se veste até um pouquinho melhor do que alguém. Isso, certo? É fato. Jesus traz um grande ensinamento para nossas vidas. Jesus, ele se parecia muito com isso. Jesus tinha 1000 razões. Nunca Jesus perseguiu ninguém. Nunca Jesus veio para si mesmo. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. E quando Deus nos chama para um fim, para fins, é para nós cumprir a vontade de Deus. É isso que Deus requer de cada um de nós. Muitas vezes nós suportamos, às vezes nem vemos o que as pessoas fazem no meio de nós, no meio dos evangélicos, né? No meio dos cristãos, né? Às vezes desconsidera a igreja, desrespeita a igreja, nós deixa tudo para lá. Mas quando parte para mim, aí eu sou mais importante do que a obra, eu sou mais importante do que a igreja, aí eu vou ter que tomar uma providência. É assim que nós vivenciamos. E eu digo uma coisa, sem nenhuma crítica, isso não é bom, que nada é melhor do que as coisas que vêm de Deus. Paulo convictamente ele diz, agora não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim.
Então, geralmente, quando as coisas de Deus são ofendidas, são escandalizadas, para nós a gente passa um pano, vai por acolá, dá tudo certo. Agora, quando me ataca, quando me contraria, aí eu vou ter que resolver. É assim que funciona quando nós deixamos a soberba dominar a nossa mente. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude. Espero que você tenha sido esclarecido. Quero orar ao nosso Deus, agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado a todos que pacientemente nos ouviu. Deus em Cristo nos abençoe. Quero orar aí pelas as filhas de Cleide e todos que compareceram nessa live. Deus abençoe. Oremos. Deus eterno, Pai Santo Poderoso, quero te agradecer por esta oportunidade, pela tua palavra que foi explanada, por tudo que foi realizado neste momento. Queremos abençoar todos aqueles que participaram desta live, os que ainda vão participar. Esperamos que a tua palavra tenha uma oportunidade no coração daqueles que nos escutam, que ainda não creram, que ainda não entenderam, que ainda não aceitaram, que eles possam ser atingidos, Senhor, pela tua palavra e o seu coração seja transformado pela fé, pelo poder que há na tua palavra. Queremos orar neste momento pela vida da nossa amiga Elisângela, a irmã Janaína, pela família de Cleide. Senhor, chega com vitória, ajuda, tenha misericórdia, traga saúde, meu Pai, e que assim elas possam reconhecer o seu grande amor e dar como gratidão a Ti a sua vida. Que o seu querer elas possam entregar para Deus, porque quando nós entregamos o nosso querer para Deus, agora o querer já não é mais o nosso, mas é o de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e assim nós oramos e agradecemos. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Amém.